Gazeta de Alagoas, 90 anos, evoluindo a informação. Boa tarde para você que está do outro lado da telinha, acompanhando aqui na sua Gazeta News, ou Gazeta News Esporte, dessa tarde de sábado. Eu sou o Matheus Guimarães, vou apresentar aqui o programa com você durante essa hora, falando muito de futebol, falando muito de outros esportes, também das Olimpíadas que estão chegando. Bom, vamos começar pelos jogos de ontem da Série B, vamos começar falando da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Tivemos excelentes jogos, jogaços de verdade, e a gente vai abrir com um dos melhores jogos de ontem, passando os gols de Paysandu e Ceará. O Papão, que aplicou 2-1 na equipe do Ceará, com um jogo muito disputado, um jogo que foi muito interessante também no perfil tático das duas equipes. A equipe do Hélio dos Anjos foi muito bem taticamente e se superou já na reta final, aquela emoção. O gol saiu nos 5 minutos finais da segunda etapa e a gente vai acompanhar os gols dessa partida aqui no Gazeta News Esportes. Além dos jogos do Paysandu e Ceará, que a gente vai ver agora os gols. O primeiro gol que foi marcado pelo Nicolas com 2 minutos de jogo. Olha, golaço do Nicolas. Em seguida, aos 36, o Rafael Ramos acertou um belíssimo chute de fora da área. Ó, chute de 3 dedos, clássico de lateral, muito bem chutado. E outro golaço, uma sapatada aí do Val Soares de canhota para garantir a vitória do Paysandu aos 41 minutos da segunda etapa. Outro jogo que foi muito bom foi o Botafogo de Ribeirão Preto contra a equipe do Amazonas. Inclusive, esse jogo interessava aí ao CRB. O Amazonas venceu por 1-0, o gol de cabeça marcado pelo Cauã Barros aos 20 minutos da primeira etapa, e esse resultado impossibilita que o CRB saia da zona de rebaixamento nessa rodada. Nós também tivemos o melhor jogo da noite, um jogo que aí a gente pode dizer, esse aí, meu amigo, foi jogaço. Ponte Preta, jogando na sua casa lá em Campinas, no Moisés Lucarelli, aplicou 4-2 contra a equipe do Mirassol. O Mirassol abriu o placar com o ex-jogador do CSA, o Meia Gabriel, batendo esse pênalti aí no meio do gol para garantir realmente a abertura do placar. Em seguida, a Ponte Preta veio com a virada. Emerson Santos meteu esse golaço de fora da área, ó, pegada de 3 dedos, muito bonita. Depois, aos 49, aos 4 minutos da segunda etapa, o Ramos também fez o seu gol. Em seguida, a Ponte marcou mais um e a equipe do Mirassol descantou aos 44 do segundo tempo, com o zagueiro Luiz Otávio, mas aos 90 mais 11, muitos acréscimos, a equipe da Ponte Preta aí com o Matheus Regis garantiu esse 4-2, um belíssimo jogo, e a gente vai acompanhar inclusive como é que fica a classificação dessa Série B do Campeonato Brasileiro depois desses 3 jogos que abriram essa rodada. Como eu adiantei, o CRB acabou sendo um pouco prejudicado nesse momento com a vitória do Amazonas e possibilita que o CRB saia desse Z4 tão inconfortável que o CRB vive, mas vamos acompanhar como fica esse parâmetro geral da tabela da Série B. O primeiro colocado é o Santos, com 25 pontos, já algumas rodadas como primeiro colocado, seguido do América também com 25, Vila Nova com 24 pontos, e aí o único time nordestino aí dentro do G4, o Sport Clube do Recife, que ainda tem uma partida a pagar, que é justamente contra o CRB. Nosso diretor fica feliz com o Sport aí quase garantido no G4 rumo à Série A. Seguido do Sport na quinta colocação, o Avaí com 23 pontos também. Olha o Mirassol perdeu ontem para a Ponte Preta, poderia ter entrado no G4 com a vitória e ficado na terceira colocação no lugar do Vila Nova naquele momento. Novo Horizontino com 22 pontos, Operário, oitavo colocado, também com 22 pontos, o Goiás com 21 e o adversário do CRB da tarde de hoje, o Coxa, está aí em 10º com 20 pontos. Ganhando hoje do CRB, por exemplo, já encosta aí com a galera do primeiro bloco. A segunda página, com a Ponte Preta em 11º colocado, com os 20 pontos, com 3 conquistados ontem. O Papão, que também conquistou 3 ontem, encostou na Ponte. E o Ceará, na 13ª colocação, com 19 pontos, é seguido do Amazonas na 14ª, com 19 pontos também. Então, vitória muito importante do Amazonas, porque dá um salto aí
cria uma distância de 6 pontos para o Z4. A Chape com 17 pontos na 15ª e o Botafogo de São Paulo com 17, o primeiro time fora da zona. Qual é o detalhe aqui? O Botafogo, que perdeu ontem, ele joga no dia 17 contra o CRB, uma das duas partidas atrasadas do Galo, que está aqui como o primeiro time dentro da zona de rebaixamento com menos 2 jogos. O CRB vencendo hoje, ele vai a 16 e aí no dia 17 ele tem a possibilidade de sair da zona e empurrar o Botafogo de São Paulo aí para o Z4. Fechando o Z4, nós temos o Brusco com 13 pontos, o Ituano com 11 e o Guarani, o Bugre, que não tá legal. Não tá legal, 6 pontos apenas somados, tá encaminhando uma das piores campanhas da história da Série B, inclusive entre Série B e Série A, que são as mais próximas, é a pior campanha de todas. E a gente já vem falar aqui do nosso CRB, que entra em campo hoje contra a equipe do Curitiba. O Galo que ontem anunciou o reforço. O velho conhecido aí da torcida do Botafogo, o meio atacante Chay, da musiquinha. Eu vi o Chay, tá aí na nossa tela, jogador de 33 anos, meio atacante, passagens por Botafogo, por Cruzeiro e também pela equipe da Portuguesa da Ilha. Ele estava no Guarani, afastado, assina com o CRB até o final desse ano por empréstimo, mas tem gatilhos de renovação automática para, quem sabe, continuar na temporada de 2025 no Galo. Mas quem traz as informações do Galo de Campina, que tem um jogo muito importante hoje contra o Curitiba, é o nosso querido Marcelo Rocha, que vai dar todos os detalhes do CRB e, como ele sempre fala, like, vem aí o Marcelo Rocha com as informações do Galo. Informações do Clube de Regatas Brasil, para você que acompanha a programação da Gazeta News desse sábado. Logo mais tem o Clube de Regatas Brasil jogando contra o Coritiba Série B do Brasileiro no estádio Rei Pelé. O jogo acontece às 18 horas. Torcedor já fazendo a sua programação. Falar em torcedor, ingressos nos valores de 20 nas arquibancadas altas, arquibancadas da curva, R$100 nas cadeiras. As arquibancadas baixas não serão abertas no jogo de logo mais contra o Coritiba no estádio Rei Pelé. Para quem é sócio torcedor, já tem a comodidade, né? Já vai direto, não precisa apresentar só a sua carteirinha que você é sócio de estado de plentes. Não precisa comprar ingresso. Quem não é sócio tem nas bilheterias, logo mais à disposição dos torcedores para esse jogo contra o Curitiba Série B. O CRB precisando da vitória, precisa vencer para ir deixando essa zona do rebaixamento, o Clube de Regatas Brasil. A equipe do Daniel Paulista com todo mundo à disposição. Teve questão de transição, quem estava no DM. Aliás, hoje no DM, só o Formiga, lateral esquerdo, William Formiga. E, claro, o Heron foi à baixa. Será submetido a uma intervenção cirúrgica no joelho esquerdo. Já foi definido ontem pelo departamento médico através de exame, machucou contra a equipe do Mirassol. Mas o CRB agiu rápido. O Rian já chegou, foi contratado, vem da base do Bahia, estava jogando, foi regularizado, o nome apareceu no BID ontem, boletim informativo diário. Outro jogador que há 2 semanas estava treinando no CRB, o Cleito, também o nome publicado no BID, já ficando à disposição. Tanto o Cleiton, que joga como meia pela beirada, como também pela lateral esquerda, tem a opção do garoto Rian, de 21 anos. 2 jogadores novos, essas 2 contratações do Clube de Regatas Brasil. E o Chay, daqui a 2 semanas, fica pronto. Ele já passou pelos exames médicos, esse tem 33 anos, é do Botafogo, estava no Guarani, já também contratado pelo CRB. E o CRB está no mercado para trazer um zagueiro, já que o Heron será submetido a uma intervenção cirúrgica. Então essa é a situação do CRB, pelo menos na lateral esquerda, né? Mais uma opção, e chega quem é lateral, o garoto que veio da base do Bahia. É o CRB, com uma hora antes a gente saber. Vamos saber, claro, qual é a equipe que o Daniel Paulista manda a campo para enfrentar o Coritiba. Seja quem for, quem começa o jogo tem que buscar a vitória para sair da zona do rebaixamento. São as informações do Clube de Regatas Brasil para você que acompanha a programação da Gazeta News. Aí, nosso Marcelo Rocha trazendo as informações do Galo, e a gente traz aqui a provável escalação do CRB na noite de hoje, os prováveis 11 titulares que jogam aí com o Daniel Paulista, tá aqui na nossa tela. A linha defensiva tem alguns problemas. Hoje o Hereda ele está suspenso, então já joga o Matheus Ribeiro. Tradicionalmente o xará dele, Matheus Albino, no gol do Galo, tranquilamente todo mundo já conhece. Igualmente aqui a dupla de zaga, Fábio Alemão e o Simon.
A dúvida está aqui, lateral esquerda, como o nosso Marcelo Rocha trouxe. O Jorge, ele já vem jogando como lateral esquerdo nas ausências do William Formiga e quando o Matheus Ribeiro não pode fazer essa lateral esquerda, mas agora chegou o menino Rian, do Bahia. Qual é a grande problemática? Ontem o Rian chegou, ele pousou aqui em Maceió ontem. Será que o Daniel Paulista vai colocar de cara o Rian? Chegou, deu aquela treinada para conhecer o elenco na tarde de ontem. E será que vai para o jogo ou ele vai tentar ainda emplacar o Jorge? Essa é a primeira dúvida da escalação. O meio-campo completo, time titular, Falcão na primeira cabeça de área, João Pedro como segundo volante e o GG como camisa de número 10. O ataque também tem uma dúvida. O Léo Pereira e o Anselmo Ramon, normal, tranquilo, todo mundo sabe que os dois jogam sempre quando estão disponíveis. Mas o outro lado do campo, que é a grande pulga atrás da orelha do torcedor. O Cleiton, que já está regularizado, já está com o nome no bid, está mais de 2 semanas treinando com o elenco do CRB, pode ir para jogo. O Labandeira voltou, muito provavelmente vai ser relacionado, e também temos o Mike. Qual vai ser a opção do Daniel Paulista? Ele vai manter os jogadores que já estavam na casa, o Mike, ou vai impor ali o Labandeira voltando, que era o seu titular, ou já vai de cara com a contratação, com o reforço? Isso aí a gente só vai descobrir 1 hora antes da partida com a divulgação da escalação. Mas dos 11 titulares, só 2 dúvidas, lateral esquerda e ali a ponta direita. Cleiton, Mike ou o Labandeira. Mas também vamos falar do outro lado, vamos falar do adversário do CRB, que é um time de camisa, um time que foi campeão brasileiro da primeira divisão, em cima do Bangu, jogo histórico lá no Maracanã, e vem tentando aí sair dessa segunda divisão, que caiu ano passado de uma maneira até um pouco vexatória, e está tentando se recuperar no cenário nacional. E quem vai trazer as informações do Coxa Branca é o nosso Júnior Tenório, que vai detalhar tudo aí da equipe lá do Paraná. Fala, Júnior! Ok, um grande abraço para você, um grande abraço a todos que estão curtindo o nosso Gazeta News Esportes deste sábado e também através das plataformas digitais aqui da organização Arnon de Melo. Chegando sim, trazendo informações do Coritiba, do Coxa Branca, adversário do Clube de Regatas Brasil, que está a 3 jogos sem vencer na competição, com 2 empates jogando em seus domínios e 1 derrota para a equipe do Amazonas. A equipe vem aí deixando a desejar em relação a essa competição, o Campeonato Brasileiro da Série B. O detalhe é que para o jogo de hoje contra a equipe do CRB, o técnico, o Fábio Matias, ele não conta com 2 jogadores considerados aí titular. Um deles é justamente o Maurício Antônio, zagueiro, que teve uma fadiga muscular e não vai participar dessa partida, para evitar que ele tenha uma lesão um pouco mais séria no decorrer da competição. Outro jogador que também não vai estar entre esses relacionados, e também entre os titulares, é justamente o lateral, o Johnny, ele lateral, ou seja, está com a sinusite, então vai ficar de fora também dessa partida contra o CRB. E tem além do próprio Leandro Damião, camisa 9, que não vinha jogando como titular, mas que está suspenso com o 3º cartão amarelo, cumpre suspensão e não joga contra o CRB nesta noite às 18 horas lá no estádio Rei Pelé. Em relação também a essa partida, o técnico Fábio Matias, ele escalou, relacionou na realidade 23 jogadores, e a novidade entre os relacionados é justamente do Giovanni Melra, garoto da base, e também do Lucas Ronier. Lucas Ronier, que vem destacando ao longo da temporada com belas partidas e poderá hoje estar entre os titulares. Ou seja, é um time, o Coritiba, que é para se ter muito cuidado, principalmente o CRB, que vem de mais resultados jogando principalmente fora de casa. Por falar em jogando fora de casa, a equipe do CRB tem dificuldades de vencer fora de casa. Da mesma forma o Coritiba, que em 6 partidas foram 3 derrotas e 3 empates. Ou seja, a equipe não consegue vencer fora de casa, que não seja hoje contra o Clube de Regatas Brasil. Só lembrando que a equipe tem 20 pontos e vê a cada rodada o G4, a zona de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro, se distanciando, e é isso que está deixando aí o seu torcedor muito incomodado. Tem a situação também do próprio Aleph Manga, que chamou a atenção. Alguns diretores querem a presença de Aleph Manga, outros não, a torcida quer, outros não. Olha, está uma confusão. Mas o destino do jogador, esta próxima
semana vai ser definido e, claro, eu creio, e aí já cravo praticamente que ele não permanece no coxa branca no Curitiba. A provável escalação do Curitiba com Pedro Morisco no gol, Natanael, Bruno Melo, Benevenuto e Rodrigo Gelado, fechando o sistema defensivo, Sebastião Gomes, Morelli e Matheus Friso. Na frente, Robson, Lucas Ronier, Figueiredo ou até o Vini Paulista. O Vini Paulista que entrou muito bem contra a equipe do Paysandu. Portanto, foram informações da equipe do Curitiba, o Coxa, que enfrenta hoje às 18 horas no CRB pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro em pleno estádio Rei Pelé. A bola é tua! Valeu, Júnior Tenório, com as informações aí do Coxa. E a gente já traz aqui a escalação do Coxa para dar uma explicada como é que o time verde e branco lá da capital paranaense joga. Tá aqui na sua tela. Como o nosso Júnior Tenório trouxe, o goleiro Pedro Morisco na equipe do Coxa é o titular. O legal dessa equipe do Curitiba é que o Curitiba tem um time muito jovem. O time do Curitiba tem muitos jogadores também da base, coisa que não é muito comum na Série B. Na linha defensiva, nós temos aqui o Natanael, lateral direito. Eu, particularmente, acho um bom lateral. Nosso querido Guilherme Nobre discorda um pouco de mim, mas eu acho um bom lateral, um lateral que pode dar trabalho. Por exemplo, se na lateral esquerda do CRB jogar o Jorge, que é um cara que tem uma força física bem limitada, então o Natanael pode dar um calor na equipe do CRB. A dupla de zaga também me agrada. O bom Marcelo Benevenuto, jogador experiente, rodado, jogador de Botafogo, do Fortaleza, é um zagueiro de muita força física, é um cara que para a Série B casa muito bem com o que a competição pede. O Bruno Melo, que é ex-lateral esquerdo do Fortaleza, teve uma passagem no Corinthians e há algum tempo já joga de quarto zagueiro, o cara que qualifica a saída de bola. No lado esquerdo, como lateral esquerdo de fato, o Rodrigo Gelado. Tem esse nome aí engraçado, mas é um bom jogador, se destacou na Série B do ano passado e agora tá lá no Coxa. O meio-campo, que tem o Morelli como primeiro volante, o cara mais que segura na marcação, um cara que vai ser mais da contenção na equipe do Coxa. O segundo volante é um meia de origem, que é o Sebastião Gomes. Ele encaixou ali naquela posição, é um cara que facilita a criação para o Matheus Friso, porque o Matheus Friso, apesar de ser um camisa 10, é um meia atacante, é um cara que pisa muito na área, é um cara que faz gols, chega para a cabeçada, então precisa o Curitiba, e quando o Matheus Friso ele dá uma avançada no campo, você tem o Sebastião Gomes para ser o cara da organização. O trio de ataque, como o nosso querido Júnior Tenório trouxe, o Robson pela ponta esquerda, jogador que também tem passagem pelo Fortaleza, uma passagem pelo Leão do Pici, mas é um cara que não é um ponta esquerda de agudo, ele não é um cara agudo que vai até a linha de fundo, é um cara que joga muito por dentro, até porque já jogou de centroavante na sua carreira. Do outro lado do campo, o Lucas Ronier, o jovem talento aí do Coxa, e a dúvida que é Figueiredo de 9 ou Paiva, como o nosso Júnior trouxe, que pode entrar. O Figueiredo é o famoso jogador faz tudo. Já jogou de lateral, já jogou de segundo volante, já jogou de ponta e agora tá na centroavância, como a gente gosta de falar. É cria do Vasco. Com o Maurício Barmieri no Vasco, ele jogou de tudo. Volante, ponta, lateral direita e agora tá de centroavante, que é a posição dele de origem na base Cruz Maltina. Como diria o meu avô, quem de tudo faz um pouco, às vezes não sabe de nada. Então, Figueiredo tá ali cobrindo mais um buraco na sua carreira. E a gente falando de Série B, também vamos trazer aqui os jogos dessa rodada da Série B para a gente entender como é que vai ser o funcionamento dessa rodada. Temos aqui, temos hoje Novo Horizontino e Guarani, 3h30 da tarde. Jogo cedinho, para quem gosta de acompanhar ali depois do almoço. Um pouco mais tarde, teremos lá na Arena Pernambuco o Sport Clube do Recife contra o América Mineiro. Jogo pesado para o Sport. Um bom teste aí para ver se o Sport realmente, de fato, está brigando por esse acesso. Um pouco mais tarde, 6 horas da noite, 18 horas, aqui no estádio Rei Pelé, com transmissão do timaço da Gazeta, Gazeta FM AL, temos CRB e o Curitiba, o jogo que a gente explanou aqui para vocês. Amanhã temos a continuação da rodada, 4 horas da tarde, Vila Nova e Avaí, jogo também muito bom, lá no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Temos a Chape quase ali no final já do jogo do Vila Nova, emendando uma rodada na outra, a Chapecoense contra o Brusque, uma galera que estava brigando mais na parte de baixo da tabela. Na segunda-feira, essa rodada vai ser concluída com um jogo paulista, 8 horas da noite, temos Santos contra a equipe do Ituano e também temos o Operário às 9 horas, pegando a equipe do Goiás. Aí também o duelo da parte de cima da tabela, duelo legal, interessante para quem quiser acompanhar aí a Série B.
Continuando aqui na América do Sul, mas a gente sai de uma segunda divisão nacional para trazer aí a Copa América e a gente chama a linda vinhetinha aqui da Copa América para a gente falar desse final de competição. Coisa linda aí a vinhetinha da Copa América, porque hoje a gente tem a disputa de terceiro lugar. Na Eurocopa a gente não tem isso, mas na nossa Copa América a gente vai premiar o terceiro colocado. E a disputa ficará nessa noite de hoje entre Uruguai e a equipe do Canadá. O Uruguai que acabou caindo para a Colômbia nas semifinais e o Canadá que acabou caindo para a Argentina. O jogo vai ser lá no Bank of America Stadium, um jogo que, para variar, um jogo tarde, um jogo 10 horas da noite, aqui na nosso horário local. Lá vão ser 8 horas da noite, esse fuso aí de 4 horas. O Uruguai que vive um clima de instabilidade por conta daquela confusão que teve contra o jogo da Colômbia, questão das famílias no camarote e pode haver suspensão ou não dos atletas que se envolveram naquela confusão. Inclusive, o treinador do Uruguai, Marcelo Bielsa, deu uma coletiva muito exaltado com a situação nessa tarde que passou de sexta-feira. Também teremos nesse final de semana, obviamente, também a conclusão da Copa América, finalíssima, Argentina contra a equipe da Colômbia. A Colômbia que não ganha a Copa América e também não chegava até a final desde 2001. Então aí temos aí esse vão aí de tempo de 23 anos que a Colômbia está tentando voltar a ser campeã. A Argentina vivia uma seca, mas ela venceu aqui na pandemia a Copa América no Brasil, lá no Maracanã, e vai tentar seu bicampeonato, coisa que também já não vem há muito tempo. Vamos ver aí quem vai se dar bem. O Messi, com possível bicampeonato de Copa América, seu terceiro título com a seleção argentina, ou a Colômbia tentando premiar o que para a imprensa colombiana é a melhor geração colombiana de futebol desde a de 94, com Valderrama, Asprilla e Rincón. Então, vamos aguardar e a gente, obviamente, na segunda-feira traz todos os detalhes para vocês. Bom, vamos agora dar aquele break, vamos chamar o nosso intervalo e quando a gente voltar, a gente vai falar de outros esportes, das Olimpíadas e também do Brasileiro da Série D, porque tem time alagoano entrando em campo hoje e pode ser decisivo. Então, fica comigo, só um aguardozinho, o intervalo vem e a gente volta já. Olá, família! Estamos mais uma vez aqui direto de Malta Veículos, procedência, preço, qualidade, carango.com.br, trazendo meu amigo Fernando aqui de Malta Veículos. Fernando, tem mais duas máquinas, né, meu irmão? Fala aí. Ó, Fit LX 2016, câmbio automático, CVT, o melhor câmbio que existe no mercado, com essa cor fantástica, tá? Precisa você vir fazer um test drive. Onix 2021, LT1 com câmbio manual, também muito novo, KM super baixo e uma qualidade que só a Malta oferece para você. É aqui no carango.com.br, Malta Veículos em parceria com as empresas da organização Armando de Melo. Sabe por quê? Porque o Carango tá on. Na vida, você não entrega seu coração a qualquer um. Com a saúde é do mesmo jeito. Na hora que precisar, escolha estar no Centro Cardiológico, que é pioneiro em Maceió com atendimento de referência. E deixe que nossa equipe preparada cuide de você. Santa Casa Cardiologia, seu coração no lugar certo. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRML 2503/RQE 1874. Você sabe o que o governo de Alagoas faz por você? Faz! O maior programa de construção de creches do Brasil. O programa Correria e o Crédito do Trabalhador. O Estado gerar mais de 70 mil empregos com carteira assinada. Faz de Alagoas o estado que mais faz estradas no país. O 13º do CRIA. O programa Alagoas Sem Fome. O maior programa de combate à fome da nossa história.
100 mil alagoanos saírem da extrema pobreza. Grandes investimentos em segurança e reduz a violência pela metade em 10 anos. Alagoas ser o estado que mais cresceu no Nordeste, o 4º estado que mais cresceu no Brasil. Escolas, hospitais, UPAs, barragens, adutoras, alça viária, pontes, acessos aos municípios, aeroportos. Paz. Governo de Alagoas. Paz por você. O Sesmac é sonho, é festa. Sua melhor experiência de aprendizagem, de amizade, de família. É comemoração repleta de orgulho. Realização que se multiplica. Tem Sesmac nas clínicas e hospitais, nos escritórios de advocacia, nas academias. 2023 é o ano 50 do Sesmac e a gente deseja que seja um ano iluminado. Sesmac, há 50 anos iluminando histórias. Assine a Gazeta de Alagoas. Edição impressa e digital. Mais conteúdo, informação e interatividade. De terça a sábado na edição digital. Aos sábados, a edição impressa de fim de semana. Quer saber mais? Assine a Gazeta. Ligue 4009-7999. Gazeta de Alagoas. 90 anos. Evoluindo a informação. Estamos de volta aqui no Gazeta News Esportes, fazendo a nossa regressiva olímpica, porque hoje, a partir de hoje, faltam 13 dias para começarmos as Olimpíadas de Paris em 2024. E tem delegação brasileira de esportes olímpicos se preparando aí a todo vapor. Hoje, na verdade, já está rolando. Estava marcado para as 12 horas, 12h25 já. Então, já está rolando nesse exato momento o primeiro amistoso preparatório da nossa seleção de handebol feminina. O amistoso está sendo realizado contra a seleção da Alemanha e o nosso handebol, que é uma das grandes esperanças de medalha. A gente já teve uma geração que foi campeã mundial, que já foi medalhista de Pan-Americano, e a gente aí tem uma grande esperança do handebol feminino entrar também nesse quadro de medalhas nas Olimpíadas. E falando de outros esportes, vamos falar também de gente que está nas Olimpíadas, mas que está renovando o contrato, está passando lá na salinha do RH e saindo feliz. Vamos falar de renovações no basquete, tanto internacional lá na NBA, como também dos nossos atletas brasileiros. Começando pela NBA, o armador do New York Knicks, o Jalen Brunson, ele estendeu seu contrato por 4 anos. Sabe por qual valor? Por 156 milhões de dólares. Só isso. O salário aqui do nosso Gilmar na Gazeta News. Mas o legal dessa renovação de contrato do Jalen foi o seguinte: ele abriu mão de 113 milhões de dólares para que o time dele, o New York Knicks, conseguisse ainda ter valores a serem distribuídos para outros atletas e aí deixar o elenco mais forte. Mas quem se deu bem mesmo, já está quase ali se aposentando e está renovando o contrato, é o armador titular da nossa seleção brasileira de basquete, que estará nas Olimpíadas, o Marcelinho Huertas. Ele, com 43 anos de idade, renovou seu contrato até os 45, mais 2 aninhos de contrato lá na Liga ACBD de basquete, que é a Liga Espanhola. Ele tem contrato com o time das Ilhas Canárias, o Tenerife Lenovo. Ele fez aí mais 2 anos de contrato. Quando ele terminar esse contrato, ele simplesmente terá 25 anos de carreira e aí prontinho para se aposentar e só curtir as férias eternas. E também temos campeã sendo definida hoje. Na verdade, acabou de acabar lá em Wimbledon, em Londres, a mais nova campeã do Grand Slam mais tradicional do tênis, que é justamente o Grand Slam de grama de Wimbledon. Tivemos o confronto entre a Pauline, que é italiana, e a Krejcikova, que é da República Tcheca, ou da Tchequia, como ela está sendo chamada agora, e por 2 sets a 1, a Krejcikova se sagrou aí campeã de Wimbledon. A Pauline fica pelo caminho com 2 finais consecutivas em Roland Garros e Wimbledon e perdeu as 2. Tá num momento aí de azar. Tá chegando na final, mas não consegue ultrapassar essa linha aí de ser campeã ou não. Tá ficando aí só com os vice-campeonatos. E trazendo agora também as novidades da Série D do Campeonato Brasileiro, porque hoje nós temos Asa em campo e o Asa precisa ganhar, mas tá vivendo uma fase ruim. Mas quem explica isso tudo pra gente é ele, meu parceiro de bancada diária lá no Gazeta Esportiva, Everton Luiz. Fala, meu amigo Everton.
Boa tarde para você que comanda o programa neste sábado de futebol, Série D do Campeonato Brasileiro, Fantasma de Alagoas, que deixou a cidade de Arapiraca na última quinta-feira após o treinamento que aconteceu aqui na capital do Agreste. A chegada foi no período da noite, por volta das 20 horas. E na sexta-feira à tarde, portanto ontem, o time foi até o estádio Paulo Coelho e fez o seu treinamento com os cuidados de toda a comissão técnica, as orientações, porque somente uma vitória interessa para o Asa e depois pega o time do Sergipe aqui mesmo em Arapiraca. Mas o técnico Raniel Ribeiro, ele fala sobre a semana de atividades, a expectativa e também aquele resultado que aconteceu contra o CSE, que não estava de forma nenhuma nos pensamentos, no planejamento do Fantasma de Alagoas. É uma semana onde nós vínhamos de um resultado que não esperávamos, não queríamos, né? Que é o resultado de derrota contra o CSE dentro de casa, onde foi uma semana muito pesada, realmente, a nível de cobrança, a nível de uma alta avaliação daquilo que precisamos melhorar e devemos melhorar para chegarmos numa decisão como essa de amanhã de sábado contra o Juazeirense, contra o Petrolina aqui em Petrolina e fazer um jogo que nos condiciona a vitória. A semana serviu para isso, sabe? Para dar uma recuperada também na questão mental, para tirar um pouquinho do peso que esse jogo vai nos proporcionar nesse sábado e jogar o jogo que nos condiciona, como eu já bem falei, porque temos mais uma oportunidade diferente, sim, porque é uma oportunidade que não só depende de nós, mas o nosso dever nós temos que fazer e é isso que nós temos que pensar. Muito se fala em 21 pontos, mas a gente não pode pensar no 21 se chegar nos 18. Então vamos primeiro, se Deus quiser, credenciar essa vitória amanhã e em cima disso construir o segundo jogo contra o Sergipe, o último jogo contra o Sergipe, para nos credenciarmos a classificação. Acompanhamos agora a participação do técnico do Asa, Raniel Ribeiro, que tem esse grande desafio pela frente, que é logo mais vencer o time do Petrolina dentro dos domínios do adversário. Eu volto com você aí no estúdio. Valeu, meu grande Everton, muito obrigado pelas informações. E a gente traz justamente aqui a provável escalação do técnico Raniel Ribeiro. Vamos ver como é que ele traz essa equipe do Asa. Como o Everton trouxe, tem dois retornos importantes, tem o Jean Peter e também tem o Kellyton, e tá aqui na nossa telinha. O goleiro Bruno Pianissola, como sempre, sendo aí o titular dessa equipe. O Ítalo Rogério aqui na terceira zaga, né? O zagueiro, o back central. Quarta zaga aqui com o Jean Peter, com um asterisco. Por quê? Porque o Jean Peter, ele ficou suspenso na última partida e pode ser que ele perca a vaga. Pode ser que o Rony Lobo seja mantido entre os titulares, mas o Jean Peter, na teoria, ele retorna para esses 11 iniciais da equipe do Fantasma. Os laterais, que já vem jogando por todo o ano na equipe do Asa, que são justamente o Paulinho e o Gabriel. Meio campo com o Wesley, o Aleph e o Didira. E aí, a volta do Kellyton pelo lado esquerdo. O Kellyton voltando pelo lado esquerdo do campo para ser um jogador de extrema, um jogador de 1 contra 1 e entre os pontas do Asa é o que mais faz gols na temporada e hoje o Asa vai precisar fazer gols. O Asa vence ou não vence porque pode ficar de fora aí do Campeonato Brasileiro da Série D. Do outro lado do campo, o Grafite, que vem sendo titular com o Raniel Ribeiro, e o Júnior Viçosa, que é o titular do Raniel. Ele chegou falando do Júnior Viçosa na sua primeira coletiva. Na estreia do Raniel, o Viçosa fez gol, mas só parou por aí, porque depois não teve uma sequência boa de jogos, até porque foram 2 derrotas consecutivas da equipe do Asa. E como é que vem esse time do Petrolina, que é de um treinador muito conhecido aqui do nosso futebol alagoano, que é o Alisson Dantas, que esse ano fez uma belíssima campanha com o Muricy no Campeonato Alagoano. O Muricy ficou entre os 4 semifinalistas, quase eliminou a equipe do Sport Clube do Recife dentro do Campeonato Brasileiro da Copa do Brasil, foi eliminado só nos pênaltis, fez um gol milagroso já na reta final, e a gente vai ver como é que vem essa equipe do Alisson Dantas, a equipe provável do Petrolina também, pra gente trazer aqui pra vocês. Está aqui na tela, ó, goleiro Alan, estrutura muito parecida com a equipe do Asa,
volta, o Asa podendo trazer um jogo mais no 4-2-3-1, mas que varia para o 4-3-3, igualmente a equipe aqui do Petrolina, que joga no 4-3-3, mas que marcando pode se transformar no 4-2-3-1, o Alan no gol, lateral direito é o Denner, Gustavo Silva e o Raikar são os dois zagueiros, Caetano na lateral esquerda. O Kiko, que pode ser titular ou pode vir com alguma alteração, o Alisson Dantas nessa primeira cabeça de área, como camisa número 8, o Thierry, que tem nome de craque, Thierry Henry, mas o futebol é bastante diferente entre os dois. O Eduardo como seu meio-campista um pouco mais avançado para ser o cara da criação. Emerson Galego, que também pode ficar de fora por conta de opções do Alisson Dantas, é o ponta esquerda. Aqui na ponta direita, a gente tem um jogador muito conhecido do Petrolina, que atuou no nosso futebol local esse ano e também já vestiu camisa grande aqui no nosso estado, que é o Everson, que também é chamado de Vó. O Vó Everson, você escolhe como chamar ele. Ele já passou pela equipe do Coruripe, defendeu o Muricy esse ano e na sua primeira passagem no futebol lagoano, nessa boa fase que ele teve no Coruripe, ele vestiu a camisa do CRB naquelas duas contratações muito questionadas pelo torcedor regatiano dele e do Tata Baiano, que hoje defende as cores do CSE. Lá no ataque, é um ataque abençoado, é o João de Deus que está lá no comando de ataque, mas a gente espera que ele hoje não tenha uma tarde barra noite abençoada, porque o Asa precisa vencer. Inclusive, quem também joga essa rodada é a equipe do CSE. A gente tem aí o vídeo do CSE treinando em Palmeira dos Índios, em Major Isidoro, porque justamente o CSE está treinando fora da sua cidade e jogando no estádio municipal para não desgastar aí a condição do gramado. Foi lá para Major Isidoro, fez o seu treinamento, toda a preparação. O técnico Leandro Campos vem numa fase muito boa, inclusive vencendo o clássico contra o Asa, e a gente também vai trazer aqui a provável escalação desse time do CSE. Tá aqui, ó, Pedro Campanelli no gol, que é o goleiro, acredito eu, com a melhor fase dentro do alagoano até o Campeonato Brasileiro. É um cara que tem uma condição física que é muito favorável a ele também para ter uma continuidade muito grande de jogos. O Thales, lateral direito, que também é um grande destaque dessa equipe do CSE, excelente no apoio, o cara que vai ser muito importante hoje. Amanhã, o Dedé e o Giovani na dupla de zaga. O Caio está sendo sacado de vez da equipe do CSE. Caio que praticamente todas as vezes que entrou em campo teve falhas muito absurdas que entregaram pontos para os adversários. Não foi um grande ano do Caio com a camisa do tricolorido. Felipe Ramon na lateral esquerda. O Claudevan, que é o primeiro volante, mas que pode também ser substituído. O Tener com a 8, que vem jogando um belo futebol. O Tener cada dia mais solto, mais rendendo com a equipe do CSE. E o Edinho ali com aquela função de camisa 10/8, porque o Luiz Fernando, ele faz um movimento muito interessante. Ele volta aqui para armar o time, joga como um falso 9 e quando ele volta para armar o time, o Tata Baiano, que é um ponto esquerda, ocupa aquela vaga ali para se transformar num centroavante. Do lado aqui direito do campo, a gente tem o Índio, o irmão lá do Ibson Melo, que também se tornou titular dessa equipe. Amanhã, a equipe do CSE pega o Itabaiana, que é o líder da competição, no caso do grupo D, o grupo A4 da Série D, mas que já está classificado e que também já está garantido aí na primeira colocação. O time do Itabaiana está aqui na nossa tela, com o Jefferson, o Chiquinho Alagoano, que também é muito conhecido aqui do nosso futebol, tem passagens por Asa e outros clubes, o Gabriel Caran, Thiago Papel, Cauã, Bruno Senna, Gustavo Fagundes, Tarcísio, Cleiton, Gustavo Schutz e o Leilson. Esse é o time do Itabaiana, mas exatamente isso que eu tô falando. A gente vai trazer aqui a tabela da Série D, vocês vão entender. O Itabaiana já tá, tranquilo, ele já tá garantido aqui na primeira colocação. 100% de chance de se classificar, por quê? Porque justamente já garantiu. Ele tem 26 pontos, não perde a primeira colocação, não perde aí um lugar entre os 4 primeiros colocados. Inclusive, o time do Itabaiana, ele deve jogar as últimas duas nessa forma, um jogo um pouco mais ali, poupando os atletas, jogos que o time do Itabaiana deve se resguardar para a segunda fase.
Em seguida, temos o Retrô na segunda colocação, com 96,9% de chance de classificar. O nosso CSE está em terceiro. O CSE vencendo, ele muito provavelmente caminha a sua classificação, porque depende dos resultados dos outros clubes. Mas tem uma chance aí, com combinação de resultados, de se classificar já nessa fase de penúltima rodada da Série D. A Juazeirense vem quarto, ali com 57% de chance de se classificar. A Jacuipense com 56,5% e olha a situação do nosso Asa. O Asa, das equipes que tem chance ainda de se classificar, é a que menos tem chance, 22,2%. O Petrolina, que o Asa pega hoje, já foi eliminado, porque tem 10 pontos, não alcança mais o G4. E depois do Petrolina, o Asa pega em casa o Sergipe, ou seja, o Asa, ele não depende só de si, ele depende de 2 vitórias mais combinação de resultados. Mas não poderia pedir 2 adversários melhores para essas 2 últimas rodadas. Os 2 times eliminados, um obviamente joga fora de casa, que é o Petrolina, mas com essa vontade de ainda se classificar contra um Petrolina completamente desmotivado, tem uma chance maior de vencer. E se vencer, dando tudo certo na combinação de resultados, pega um Sergipe, que não tem chance, que foi o primeiro desclassificado desse grupo da Série D, então tem a obrigação de ganhar as 2 o Asa. O Asa tem a obrigação de ganhar as 2, faz a sua parte e aí os outros clubes, aí a gente vai ter que torcer. Não pode fazer mais nada do que isso a equipe do Asa, porque foi o próprio Asa que se colocou nessa situação aí, com um planejamento que, na minha opinião, não foi dos melhores. A gente continua aqui falando do nosso futebol alagoano, mas a gente fala de uma situação que não é tão legal assim. A gente fala do Alagoano da segunda divisão, que teve ontem 2 times que saíram aí do quadro da competição. O Penedense B e o Capela, que estavam entre os 10 times que iriam disputar essa segunda divisão, acabaram ficando de fora. Teve uma comissão de arbitragem, eles estavam confirmados entre os 10, mas agora Penedense B e o Capela não participam. Vale lembrar que na segunda divisão do Campeonato Alagoano, só e somente só o primeiro colocado, campeão da competição, ele sobe para a primeira divisão. Então é ganhar o título ou nada, porque se você não ganhar, meu filho, você vai continuar na segunda divisão do Campeonato Alagoano. Temos boas equipes, a gente tem ali um quadro bom de times tradicionais. A gente tem o Miguelense voltando, a gente tem o Dimensão Saúde, o Jaciobá lá da minha Pão de Açúcar, temos o Zubi, São Domingos, o Guarani, o Céu também do Sertão lá de Olho d'Água, o Igaci. Aí tem time de todas as regiões. É uma pena que o Capela fica de fora, uma cidade tão tradicional no nosso futebol, que já teve o Capelense, e uma pena também que o Penedense B fica aí de fora, porque é um time que está se estruturando e iria utilizar essa segunda divisão do Campeonato Alagoano, para fazer uma testagem com alguns jogadores jovens. Então, essa é a situação da nossa segunda divisão. Mas já a gente vai falar da elite do nosso campeonato alagoano. A gente vai falar de um time que sempre está aí entre os principais concorrentes a título. Vamos falar do CSA. A gente vai dar aquele break, vai dar aquela pausa para tomar uma água e quando a gente voltar, a gente volta falando do Azulão, que tem casa cheia, hein? Vai ter, até gente na quina, vai ter gente em cima do teto, vai estar lá o trapichão lotado. O nosso Gilmar já disse que entra de qualquer jeito. E a gente no próximo bloco fala aí do Azulão. A gente espera por você. Tempo é dinheiro. Pare de ficar pesquisando por aí. No Auto Shop Maceió temos 30 lojas e mais de 600 veículos num só lugar. Compre seu seminovo e concorra ao Renault Kwid. Auto Shop Maceió, Avenida Durval de Góes Monteiro, Tabuleiro do Martins. Gazeta de Alagoas Summit Primeira Infância. A importância, os principais desafios e o papel da sociedade. Especialistas vão debater o desenvolvimento integral e os temas mais relevantes neste que será o principal fórum sobre a primeira infância em Alagoas. 29 de julho em Maceió. Inscrições em breve. Realização Gazeta de Alagoas. Apoio Governo de Alagoas, Assembleia Legislativa Alagoas. Na vida, você não entrega seu coração a qualquer um.
Com a saúde é do mesmo jeito. Na hora que precisar, escolha estar no Centro Cardiológico, que é pioneiro em Maceió com atendimento de referência. E deixe que nossa equipe preparada cuide de você. Santa Casa Cardiologia. Seu coração no lugar certo. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRML 2503/RQE 1874. O Sesmac é sonho, é festa. Sua melhor experiência de aprendizagem, de amizade, de família. É comemoração repleta de orgulho. Realização que se multiplica. Tem Sesmac nas clínicas e hospitais, nos escritórios de advocacia, nas academias. 2023 é o ano 50 do Sesmac. E a gente deseja que seja um ano iluminado. Sesmac, há 50 anos iluminando histórias. Assine a Gazeta de Alagoas. Edição impressa e digital. Mais conteúdo, informação e interatividade. De terça a sábado na edição digital. Aos sábados, a edição impressa de fim de semana. Quer saber mais? Assine a Gazeta. Ligue 4009-7999. Gazeta de Alagoas. 90 anos. Evoluindo a informação. Não fique a pé não, Equilíbrio Veículos é a solução. Estamos no Auto Shopping Maceió, na loja Equilíbrio Veículos. Minha amiga Geilza da loja vai trazer para você agora 2 super automóveis. Fala com a gente, Geilza. É isso aí, Geleia. Hoje eu vou mostrar para vocês a Oroch Zen 2022 1.6, a picape perfeita para você. Esse veículo hoje ele está saindo por apenas R$70 mil. E para você que busca luxo e tecnologia, eu vou te mostrar o Audi Q5, com teto panorâmico. Ou seja, esse veículo, hoje ele está saindo aqui na Equilíbrio Veículos por apenas R$165 mil. Você não pode perder essa oportunidade. Vem pra cá. A oportunidade é agora, como ela falou. Vem pra cá, Equilíbrio Veículos. Você não vai ficar a pé não, o equilíbrio é a solução. Carango.com.br, o Carango tá on, em parceria com as empresas da organização Armando de Melo. Então confere em tudo, que é acentoweb.com. É a força do trabalho que traz a esperança, nasce uma vida melhor. Quem batalha sempre alcança, dá pra ver o orgulho em todo canto aí, e o sorriso de ver acontecer. Em toda Alagoas tem, mas tudo que a gente quer o bem, e esse bem querer é fazer mais por você. Faz, coração, faz, dá pra ver. Vai sim! Quem trabalha por você. Faz, coração, faz, dá pra ver. É o governo que não para, quem trabalha por você. Governo de Alagoas, o governo que faz por você. Voltamos aqui no nosso Gazeta News Esporte para agora falar da terceira divisão do Campeonato Nacional, a divisão onde tem time alagoano embalado. Mas antes, a gente fala aqui da rodada da Série C. Vamos ver como é que tá essa rodada do final de semana para entender quais são os duelos e, obviamente, correlacionar com a equipe do CSA para esse momento agora que é muito importante da equipe azulina. Hoje, sábado, 5 horas da tarde, 2 jogos, 17 horas. Temos o Atlético lá em São João del Rei jogando contra a equipe do Londrina, duelo da parte de cima da tabela. Botafogo contra a equipe do Confiança, jogando lá na Paraíba, jogando lá em João Pessoa. Um pouco mais tarde, às 19h30, 7h30 da noite, teremos o Sampaio Corrêa contra o São José. Aí já é um confronto que interessa ao CSA, galera da parte de baixo da tabela, que é importante para o CSA não ter ninguém encostando ali nele. Amanhã, domingo 14 desse mês, 4h30 da tarde, Volta Redonda contra o São Bernardo, Volta Redonda que está na parte de cima da tabela. O CSA, que aqui no Estádio Repelé vai pegar a equipe do Floresta, que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. CSA aí embalado com 5 jogos sem perder. 19 horas, 7 horas da noite, jogo também com transmissão
edição do Timaço da Gazeta no seu Gazeta FM AL. Lá nos aflitos, Náutico contra Figueirense. Figueirense, que é o primeiro time dentro do G8, um jogo que também interessa muito ao CSA. Lá no Frasqueirão, ABC, às 8 horas da noite, já da segunda-feira, recebe a Tombense, que também é um time que interessa o CSA. Ferroviária e Remo no mesmo horário do mesmo dia. E aí lá na quarta, teremos a conclusão da rodada. Teremos em Caxias, o Caxias recebendo a equipe da Aparecidense, às 19 horas. E às 8 horas, teremos o Ipiranga, que joga pela Copa do Brasil nesse final de semana contra a equipe do Atlético Paranaense. Vale lembrar que o Ipiranga venceu o primeiro jogo por 2-1, recebe a equipe do Ferroviário e aí fecha a rodada. E a gente vai entender também a tabela, essa questão de tabela, para entender o que é que o CSA precisa nessa rodada. O CSA que está ali no meio, 11º colocado, ele tem uma diferença de 4 pontos para cima e para baixo. 4 pontos para chegar no G8 e 4 pontos também para voltar à zona de Z4. Mas o CSA, que recebe em casa o Floresta, pode ter aí boas notícias. Como a gente está vendo aqui na nossa tabela, o líder da competição é o Volta Redonda com 26, o Atlético com 25 é segundo, 24 São Bernardo e terceiro, e o quarto é o Botafogo da Paraíba com 24 pontos também, mas com uma partida a menos. 24 pontos também para o Ferroviária, que tem aí a quinta colocação. Qual é o ideal para o CSA nesse exato momento, se quiser sonhar com essa classificação? É que esse bloco aí dos 5 primeiros colocados só vença daqui para frente. Por quê? Porque eles disparam, tiram pontos da galera da parte de meio para o começo do G8 da tabela, e aí o CSA, obviamente, com a sequência de vitórias, ele traz aí uma tranquilidade para brigar pela 6ª, 7ª ou 8ª colocação. Que estão Londrina com 20, Tombense com a 7ª colocação, Figueirense com a 8ª com 18, 4 pontos de diferença para o CSA. O Ipiranga é a grande incógnita dessa competição. Por quê? O Ipiranga está em 9º com 16, mas ele tem 3 jogos a menos. Pode fazer aí os 9 pontos, obviamente, e subir, 25 pontos, viria aqui para a primeira página da tabela, ou, obviamente, não pontuar ou pontuar pouco e ficar estagnado aqui na 9ª colocação. Em seguida, temos o Remo com 16 pontos na 10ª colocação, que é o próximo adversário da equipe do CSA. Teremos aqui em 11º o CSA com 14. E aí, Matheus, se o CSA vencer, até onde ele pode chegar? Aqui, 9ª colocação. Chegaria a 17 e aí, obviamente, contaria com os tropeços de Remo e Ipiranga. E aí a gente só tem como torcer. A parte do CSA é vencer o Floresta. 12, em 12º colocado, Náutico com 13 pontos, tem uma partida a menos também. 13º colocado, o ABC. 14º, Confiança com 11 pontos, também com um jogo a menos. Ferroviário com 11, 15º. E aqui está o adversário do CSA, justamente Floresta, que busca aí dar uma saída desse Z4, quer dar uma desencostada, porque o Floresta, empatando ou perdendo, ele pode ser ultrapassado pela Aparecidense ou pelo Sampaio Corrêa e voltaria aí para o Z4. Caxias é o penúltimo colocado com 6 pontos e o São José é o último colocado com 5 pontos. Cada um tem partidas a menos. Caxias com menos 2 e o São José com menos 1. Mas agora a gente vai focar 100% no assunto desse final de semana, que é o CSA, que pode emplacar 6 jogos de invencibilidade, 4 vitórias consecutivas e, obviamente, ficar só olhando para a parte de cima da tabela. E quem detalha o CSA, quem traz todos os detalhes do CSA é ele, nosso bom de bola, o Arner Oliveira. Fica comigo que eu fico com você, meu querido Arner Oliveira. Amigos do Gazeta News, um grande abraço, trazendo notícias, informações relacionadas ao CSA. Estamos vivendo, uma verdadeira vigília de plantão, acompanhando tudo no ambiente do CSA, que hoje pela manhã concluiu suas atividades visando o jogo de amanhã, 19 horas, no estádio Rei Pelé, válido pelo Campeonato Brasileiro da Série C contra o Floresta. Mais 3 pontos, o CSA dispara, melhora demais a sua pontuação na classificação
classificação do Campeonato Brasileiro. E é tudo que o torcedor que vai lotar o estádio Rei Pelé mais deseja. Então, ontem mesmo nós já tivemos um número aí de 3.600 sócios sendo divulgado, isso ontem à tarde, né, durante uma parcial, com relação à campanha que foi feita com o sócio, pagando uma das atrasadas, né? O CSA dá um perdão para o torcedor, para todas as outras, uma forma de incentivar ainda mais. Claro que teve um reajuste nos ingressos daqueles que não compraram, né, pela internet, mas fizeram a reserva, não concluíram o pagamento, e o CSA teve, através do site, que colocar de novo alguns ingressos à venda, mas com preço majorado. Mas a maior parte, né, tudo que o CSA desejava era realmente que nos setores mais populares, né, o torcedor pudesse comprar e atender o chamado durante toda a semana. Time do CSA que deve ter mesmo a manutenção ali do Vitor Leque, time deve começar com o Yuri Sena, o Luquinha, Lucas Marques, o Biazos, Matheus Santos e o Roberto, tendo aí no meio campo Nicola, o Bulga e o Brian, e no ataque Vitor Leque, Gustavinho e o artilheiro Thiago Marques para o jogo contra o Floresta neste domingo. Agora é só descanso, né, para os jogadores, descanso para a torcida. Alguns até já estão fazendo um aquecimento, né, visando incentivar o time amanhã no estádio Rei Pelé. Chegue cedo, sempre ouvindo o nosso timaço. Um grande abraço. Tá aí o nosso Arne Oliveira, sempre com informações da equipe do CSA, e o CSA que vai reencontrar um velho conhecido amanhã, o treinador Marcelo Cabo, que agora é o comandante do Floresta. Ele que teve 3 passagens pelo CSA, a primeira a mais vitoriosa entre 2018 e 2019, quando ele foi bicampeão alagoano, subiu para a Série A com a equipe do CSA, e as últimas 2 no ano passado, quando ele pega a reta final do CSA na Série C e não consegue levar o CSA para a segunda fase, e esse ano, que ele foi o segundo treinador dos 4 do CSA na temporada 2024, fez só 9 partidas nesse ano com o CSA, venceu 3 e não deixou tanta saudade, mas ele agora é adversário, tá do outro lado e fala aqui no nosso Gazeta News Sport sobre esse jogo com seu velho conhecido. Ainda estamos num momento que nos incomoda dentro da competição, muito perto da zona de rebaixamento, e agora esperamos continuar essa boa sequência para que a gente agora possa se afastar da zona de rebaixamento. A gente tem analisado isso internamente, né? A gente conseguiu recuperar alguns jogadores dentro do elenco, né? Potencializar esses jogadores, né? Com algumas adaptações à posição, a questão de uma melhora da parte física, técnica, né? Mas eu costumo dizer que o mercado está sempre aberto, a gente está sempre aberto para entender aquilo que possa chegar como opção para o elenco, né? Pode ser que a gente ainda, né, com essa oportunidade dos últimos 7 jogos aí, a gente possa ter algumas novidades dentro do elenco, mas eu me digo que hoje a gente tem um elenco satisfatório, né? Como eu disse, alguns jogadores que recuperaram bem a forma física, a volta do departamento médico me dá mais opções, mas a gente está sempre aberto a analisar o mercado, e se houver alguma oportunidade de mercado, a gente pode estar atento a ela. É um confronto de 6 pontos, né? Como essa sequência de embates que a gente tem dentro da competição. O CSA vem de uma sequência de 3 vitórias, né? Ele vem de uma sequência boa, como a gente também vem dentro da competição, né? Eles saíram da zona de rebaixamento, a gente também saiu, e aí eu reputo como um jogo de 6 pontos, né? Um jogo de confronto direto. Eu conheço bem, né, o estádio que a gente vai jogar, o clube que a gente vai enfrentar, da mesma forma também que eles me conhecem bem, mas a gente precisa fazer um trabalho muito bem organizado, ter uma estratégia, né, para esse jogo muito bem feita, para que a gente possa buscar os nossos objetivos dentro desse jogo. Aí o Marcelo Cabo, hoje treinador do Floresta, e amanhã vai reencontrar a fanática Nação Azulina, agora não tão a seu favor. Ele já viveu bons momentos aí com o CSA, agora vai estar contra. E falando em CSA, quem também fala com a gente aqui no Gazeta News Esportes é o zagueirão Matheus Mega, que chegou na última janela de transferência, está buscando seu espaço, já jogou uma partida no estádio Rei Pelé e fala aqui conosco sobre essa passagem no CSA, esse início de passagem e também esse bom momento que o time azulino vive.
Nós vamos preparando no dia a dia, né, trabalhando forte, estando à disposição do professor, ouvindo a necessidade tanto de começar quanto no decorrer da partida. Com certeza eu vou estar preparado, exercendo a minha função principal, que é de zagueiro, ou então como um lateral ali também, uma função que eu já fiz em outros clubes, e eu estou preparado. O que fazer no domingo para vencer o jogo? A Série C é uma competição muito competitiva, onde o grupo de baixo para o G8 é muito perto a distância. A gente vem num momento muito bom e sabemos da total importância desse jogo. É um jogo divisor de águas para nós, e que nós estamos nos preparando firme para conseguir virar essa chave e entrar de vez na briga pela classificação. Matheus, o jogador adquire ritmo, projeção, a depender da minutagem, da sua utilização nos jogos. É isso que você mais deseja. A briga deve estar boa nos treinamentos para a posição de titular, não é? Com certeza. O jogador, conforme ele vai jogando, vai adquirindo mais ritmo. É uma briga muito sadia no dia a dia, respeitando sempre meus companheiros. Mas eu estou aqui à disposição do professor, trabalhando, dando o meu melhor, e estou à disposição dele para qualquer tipo de situação. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Todo jogo, como eu disse, é competitivo. E para um zagueiro nesse jogo é ter total lucidez, ter paciência, ter um bom jogo de construção, achando os melhores passes, procurando os espaços. E defensivamente é ser seguro, firme e fazer um bom jogo. Fale do respeito ao adversário, do próximo domingo, que vem para jogar como visitante e tem aí uma massa inteira presente no estádio Rei Pelé, fazendo pressão. Como é que você define um jogo como esse? A torcida é muito importante também nesse jogo, vem nos apoiando muito, tanto nos jogos fora de casa como em casa. O último jogo em casa foi uma festa linda, e eu tenho certeza que no domingo vai ser mais linda ainda. E se Deus quiser, nós vamos poder fazer um grande jogo e comemorar com essa torcida depois, no final do jogo. E o Matheus Mega falando sobre esse jogo, e a gente já traz também a provável escalação do CSA, já para também a gente fazer esse pré-jogo aqui do CSA. O CSA que deve vir com a mesma escalação da última partida contra o ABC. Goleiro Yuri Sena, que já assumiu essa titularidade da meta azulina. Lateral direito Lucas Marques, o Biazos e o Matheus Santos fazem a dupla de zaga, com o excelente lateral esquerdo Roberto, que está numa fase absurda e deve ser mantido aí na lateral. Dupla de volantes, o Buga é o camisa número 8 da construção, e o marcador, o cara que desconstrói o ataque do adversário, é o Nicola. Camisa 10, o Brian. Vitor Leque deve ser mantido como o ponta esquerda, já que o Richard ainda não está 100% liberado aí pelo departamento médico. Ele que teve um problema na posterior da coxa e segue em observação. Do outro lado do campo, na ponta direita, o Gustavinho, e como o nosso Arne trouxe, o Thiago Marques, centroavante, o melhor jogador do CSA no ano, um artilheiro, 15 gols marcados na temporada, é o comandante de ataque e capitão azulino. A gente também traz a provável do professor Marcelo Cabo. Como é que chega essa equipe do Floresta, que tem alguns nomes conhecidos e também tem baixas importantes. O goleiro é o Luiz Daniel, lateral direito é o Watson, que tem aí uma passagem marcante no futebol carioca. A dupla de zaga é o Ricardo Lima e o Ícaro, que era zagueiro do Remo com o Marcelo Cabo, e ele levou para o Floresta, e o Pará é o lateral esquerdo. Dupla de volantes, nós temos o Jô, que entra no lugar do Marcelo, que era o titular da posição, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, ele que foi jogador do CRB em 2018. Também temos na cabeça de área o Lucas Santos, que pode fazer uma função de terceiro zagueiro. Lá como camisa 10, o muito conhecido Wesley, passagem marcante pelo Ceará, a melhor fase do Ceará ali entre 2018 e 2019, o Wesley era titular da equipe. O melhor jogador do Floresta nos últimos 2 anos é aquele ali, o Romarinho, que joga pela ponta esquerda, e o Andrew faz a ponta direita do clube. Comandante de ataque é o Buba, é o centroavante, é o homem-gol da equipe do Floresta. A gente deseja sorte ao CSA e que consiga manter esse embalo aí contra o Floresta. Vamos dar uma passadinha no calendário para o que você pode assistir de alto nível de futebol nesse final de semana, começando pela Série A do nosso campeonato nacional.
nacional. Hoje temos duas partidas. Temos o Bahia, que está embalado, está na parte de cima da tabela. Grupo City chegando. E às 4 horas da tarde, lá na Arena Fonte Nova, recebe a equipe do Cuiabá, do Português Petit. Também às 4 horas da tarde, 16 horas, lá na Arena Independência, a arena que o Cruzeiro não costuma muito jogar, mas vai mandar o jogo de hoje, é o Cruzeirão contra o time do Bragantino. É o Cabuloso contra o Massa Bruta. E para fechar o alto nível do futebol nesse final de semana, teremos a finalíssima da Eurocopa. Espanha contra a seleção inglesa. O jogo será realizado lá em Wembley. No Olympiastadion Berlim. Então teremos a Espanha querendo ser a tetracampeã da Eurocopa, seria a única tetracampeã da competição, e a Inglaterra buscando seu primeiro título. Nunca, jamais venceu a Eurocopa, mas fez 2 finais seguidas. 2020, o time não conseguiu ser campeão, perdeu para a Itália e agora retorna para uma tentativa de campeonato. A Espanha foi bicampeã em 2008 e 2012 e depois não voltou mais para a grande final, vai tentar aí seu tetracampeonato. Bom, esse é o esporte do final de semana, esse é o futebol desse final de semana para você acompanhar. Fico muito agradecido aí pela sua audiência, muito grato aí por você estar do outro lado da telinha nos assistindo. Se liga nas transmissões de CRB e CSA nesse final de semana no seu Gazeta FM AL no YouTube, jogo do CRB hoje e o CSA amanhã, e também amanhã a partir das 9h30 aqui na sua Gazeta News, no canal 525 da NET Claro e também no canal Gazeta FM AL. Teremos o terceiro tempo, com o comando de Viderlan Araújo, comentários do nosso querido Guilherme Nobre e também a minha participação lá diretamente do estádio Repelé. Bom, eu fico por aqui, grande abraço para você, até a próxima e tchau!